Oiê, estão preparados para o livro de hoje? Esse livro é um dos melhores livros dos últimos tempos, né? Dos últimos 100 anos. É um livro que serviu de inspiração para muitos autores. A partir dele, nasceram muitos outros livros. E eu lembro que esse livro veio a mim há mais de 20 anos atrás. Na época eu trabalhava na Folha de São Paulo. E eu lembro que quando eu vi o título desse livro, o livro me levou para ele, eu queria o livro para mim, eu queria ler, eu queria entender o porquê daquele título. Então eu pedi para o meu chefe e ele olhou para mim assim: você não vai entender. Eu falei: me dá o livro que eu leio, faço um resumo e te dou. Aí você disse: eu entendi ou não, mas me dá o livro. E ele me deu o livro. Li o livro, fiz o resumo, entreguei, segui a vida. Agora, tanto tempo depois, relendo aí esse livro, lembrando quanto essas histórias ainda eram frescas na minha mente, e ao longo desses mais de 20 anos, quantas e quantas vezes eu falei sobre esse livro também, relendo eu entendo o que ele quis dizer. Eu li o livro, eu entendi o livro, eu fiz o resumo do livro, mas eu não compreendi o livro, porque ler está além do entender, é o compreender, é o que você traz daquilo para si e o que você doa daquilo que você trouxe para o outro. A leitura, o compreender se trata disso. E estamos falando nada mais, nada menos do que a obra Pense e Enriqueça. Pense e Enriqueça é o título desse livro. Essa obra, ela foi publicada em 1937. É uma obra do autor Napoleon Hill. Ele demorou 20 anos para escrever esse livro. Foi um pedido, uma encomenda, um pedido que foi feito a ele, uma sugestão que foi feita para que ele desenvolvesse esse livro. E ele ficou 20 anos estudando a mente de 500 milionários, 500 famílias milionárias que haviam alcançado o sucesso. E ele estudou família por família para entender o caminho do sucesso e trouxe esses ensinamentos para o livro. E se você busca autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, esse livro não pode ser deixado de lado. É importante ler esse livro. Ele vai trazer algumas histórias, vai trazer muitas histórias, né, de alguns dos tantos que foram estudados no decorrer dos 20 anos. Uma dessas histórias que o livro traz é a história de Barris. Barris era um homem que queria ser sócio de Thomas Edison. Ele tinha a ideia fixa. E Thomas Edison, nada mais, nada menos do que um dos maiores inventores de todos os tempos. É um dos maiores inventores da humanidade. E um belo dia ele consegue uma entrevista com Thomas. E ele vai a essa entrevista. E ele pede sim a Thomas para se tornar sócio dele. Claro que ele não conseguiu se tornar sócio de Thomas Edison. Porém, ele consegue um emprego. E Barris fica lá. Trabalha, aprende, observa. E em um determinado momento, Thomas comenta de um produto, de uma ideia que foi desenvolvida, um produto que foi criado, mas que não é comerciável, que não é bom, não é considerado bom, é ruim, que não é vendável. É um produto que não é vendável. E esse produto está ali arquivado, essa ideia está ali arquivada. Então Barris diz a Thomas para deixar ele vender o produto, para deixar ele comercializar. E é dada a ele essa oportunidade. E o que ele faz? Ele faz desse produto o produto mais vendável do mercado. Perceba, por acreditar e desejar tão verdadeiramente ser sócio de Thomas, Barris persiste nas suas ideias, persiste nas suas convicções, aceita o emprego, aprende no caminho, se mantém atento às oportunidades e não desiste nunca de tornar
seu sonho realidade de se tornar sócio de Thomas Edison? Será? Será se ele conseguiu? Houve perseverança, houve persistência, houve força de vontade. No entanto, muito mais que isso fez dele o sócio de Thomas Edison. A fé em si mesmo, a certeza de que conseguiria. A força de vontade dele, junto com a fé, a persistência, o aprender, fez com que ele se tornasse o sócio de Thomas Edison. E uma outra história muito linda, uma ótima história, é ao metro do ouro. Vai contar a história de um homem que estava numa escavação e ele já trabalhava nessa escavação há tempo. Escavava e nada, ele já estava cansado, nada de ouro. Ele acaba por desistir, recolhe todo o seu equipamento, leva para a cidade e vende. A pessoa que compra, o homem que compra esse equipamento, ele pensa e busca a opinião de uma pessoa especializada. E então decide retomar ele decide retomar as escavações. Volta lá, reiniciam as escavações. 1 metro à frente de escavação, o homem chegou ao ouro. E esse homem se tornou muito rico, muito rico. Moral da história: se não temos conhecimento, precisamos buscar o conhecimento de quem tem. Porque as pessoas não fracassam, elas apenas desistem. E temos também outra história no livro que eu preciso contar aqui, que é a história do motor V8. Henry Ford idealizava um motor V8 dentro de um bloco. Todos os engenheiros daquela época diziam que era impossível. E de tanto Henry Ford insistir na ideia, os engenheiros tornaram o impossível possível e nasceu o motor V8 dentro de um bloco. O desejo é o grande ponto de partida para qualquer realização. E é disso que trata o livro. Um desejo definido te leva à realização de uma ideia. Defina os valores das coisas que você quer realizar. O livro aponta 6 passos para te ajudar nesse caminho. 1. Registre mentalmente o valor da riqueza que quer para si. Quanto você quer para si, defina esse valor. 2. Determinar exatamente o que você precisa fazer em troca dessa riqueza. Defina seu sonho. O que darei em troca? Tempo? Trabalho? Esforço? Estudo? Pense quais são as exigências do teu sonho. 3. Estabeleça uma data para a realização. Não pense em um dia qualquer. Defina uma data. Determine a data da realização do seu sonho. 4. Crie um plano e comece. Esteja pronto ou não, comece. É no caminho que aprendemos e nos tornamos maiores. 5. Anote tudo em um papel e faça disso seu mapa. O famoso mapa ao tesouro, o famoso mapa do tesouro. O famoso mapa dos sonhos. 6. Leia seu mapa 2 vezes por dia. Leia, sua mente precisa ficar ouvindo e ouvindo. A realização dos nossos sonhos depende das nossas ações, do quanto acreditamos nelas e o quanto as estruturamos. Não inicie um negócio numa área que você não detém nenhum conhecimento. Não confie só na sorte, esteja disposto a aprender, aberto ao conhecimento e aprenda com os melhores, seja um observador da vida. E para reflexão, pense que os verdadeiros líderes do mundo sempre foram pessoas que dominaram e empregaram forças intangíveis e invisíveis na oportunidade inexistente. Então, não seja na sua vida São Tomé. Não espere para crer. Faça, acredite em você, acredite nas suas ideias, trace um plano.
E Napoleão conclui neste livro que nosso subconsciente pode ser treinado com a autossugestão, que nossa mente pode ser treinada para o bem ou para o mal. Se repetimos uma coisa, para nosso subconsciente ele acredita. Então, se repetimos insistentemente uma coisa para nosso subconsciente, ele acredita. E quando o nosso subconsciente acredita, torna isso uma verdade. Por isso tem umas pessoas que acreditam na sua mentira, porque ela conta tanto a mentira para ela mesma que ela acredita. O nosso subconsciente tem o poder de tornar tudo verdade. Sabendo disso, treine o seu subconsciente. Transforme uma fraqueza sua em força. Pense em um ponto fraco seu e repita incansavelmente o oposto, porque o seu subconsciente vai acreditar, e se o seu subconsciente acredita, ele torna isso verdade. O autor diz ainda que a chave mestra para o conhecimento é caminhar em conjunto com outras mentes sábias. Quando mais de uma mente sábia se une, uma terceira força nasce, grandes coisas acontecem. Você já parou para observar como é a mentalidade das pessoas com quem você se relaciona? Se ainda não fez isso, meu caro, faça. Você é a média das pessoas com quem você se relaciona. Observe as 5 pessoas mais próximas a você. Você é a média delas. E por que o título Pense em Riqueza? Por que Pense em Riqueza? O título que me chamou tanta atenção. Porque somente quando conseguimos acessar a nossa mente com sabedoria, as ideias surgem, as oportunidades são vistas e as realizações acontecem. Tudo está ligado à mente, tudo está ligado à forma como nós pensamos, como nós acreditamos. A força para todas as realizações que desejamos na vida está na sabedoria que existe dentro de nós. Encontre a sua sabedoria, não perca sua conexão com o amor. E é com a mente, ansiando por mais sabedoria, com a certeza da nossa capacidade de realizar e se realizar, e com o coração cheio de amor, que eu deixo vocês hoje. Muito obrigada, fiquem com Deus e que Deus os abençoe.